Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meu caro pensante. Estamos de novo aqui no programa do canal O Pensante. E já de primeira, como de costume, sem enrolação, já falando de primeira para você ficar ou não nesse vídeo, nessa palestra, nesse áudio. O assunto de hoje é projetando o que eu quero. Muitas vezes a gente quer muitas coisas nas nossas vidas. Queremos sempre o melhor e muitas vezes não sabemos nem por onde começar. Então o assunto de hoje é projetando o que eu quero e queria que você prestasse bem atenção nesse assunto de hoje, ativasse o sininho do canal, curtisse os vídeos que estão aqui na playlist. Você pode passar também e entrar no canal e ver os vídeos postados, tá bom? E sempre no final da tela vai ter um vídeo passado que estará sendo recomendado para você ver, ok? A palestra hoje é projetando o que eu quero. Quer passar a visão de como talvez você possa colapsar as coisas para sua vida, as coisas que você quer, as coisas que talvez você almeja, as coisas que você sente falta e tudo o que você pensa que pode ser melhor para sua vida daqui para frente. Estamos no ano de 2025 e você pode ter conquistado bastante coisa, mas eu aposto também que você tem sonhos, como todas as pessoas que querem viver e viver bem, viver em abundância como nos foi prometido. Você pretende e quer ter sonhos e quer que eles sejam realizações também, não é? Queria enfatizar realmente que projetar o que quer, o que se quer, é uma reflexão profunda sempre quando você se autoconhece. Então, você sabe realmente o que você quer da sua vida, você sabe realmente que tipo de profissão ou que tipo de pessoa você é, as suas aspirações. Quando você sabe essas coisas, então realmente você sabe o que você quer. A vida sempre vai trazer pra gente desafios, né? Esses desafios sempre são coisas assim, normais da vida. É como muitas vezes você pode ter ouvido esse ditado. A vida é uma gangorra, né? A vida ela é um sobe e desce constante. E toda vez que a gente tenta buscar uma prioridade para nós, parece que levanta logo vários muros na nossa frente. É muito nítido isso. Que quando você está buscando uma coisa, vários muros e vários empecilhos começam a aparecer. Ou ele começa a aparecer por pessoas no seu caminho, ou ele começa a aparecer que atrapalha a sua caminhada, que levanta como pedra de tropeço, sejam pessoas, sejam situações, sejam coisas realmente que saem fora do controle total, ou simplesmente também quando você já está naquele rumo que você quer, do seu sonho, do seu projeto, da sua coisa que você quer fazer, e realmente eu vou te ensinar as técnicas aqui, talvez que você possa estar colocando em prática. E essas técnicas, quando você já começa a colocar ela, imediatamente começa a aparecer pequenos desafios, percalços no seu caminho, muros que se levantam, né? Pessoas talvez que querem lutar contra e que você pensava que eram pessoas boas, começam a aparecer do nada do caminho na sua frente e que te deixam um pouco perplexo, porque antes, quando você estava inerte, parado, essas coisas não aconteciam. Quando essas coisas começaram a acontecer, pois aconteceu que você se viu no meio de uma situação que você talvez nunca tinha imaginado, que pessoas que eram seus parentes, irmãos, amigos próximos, pessoas do trabalho, começam a te interromper, começam a te fazer como se eles fossem algum tipo de agente Smith da Matrix querendo ir contra o seu projeto. Resumindo, quando você tem tudo planejadinho, colocado numa agenda e você consegue dar prioridade para o que realmente você é e o que você quer, você começa a ter inimigos no seu caminho. Isso é uma das coisas mais fáceis que vai acontecer e mais periódico na sua vida. Vai ser cada vez mais comum você encontrar pessoas que vão te hatear, elas vão dizer que aquela coisa não vai para frente, aquele sonho seu é um sonho furado, aquilo não dá dinheiro. E você tem que ficar tranquilo, porque na verdade todas essas coisas acontecem com quem quer mudar e com quem quer ir contra a maré. Muitas vezes as pessoas estão sempre no meio das massas buscando coisas que são iguais de todo mundo, mas quando você é um diferente, quando você é a ovelha negra e quando você está dando braçada contra a maré, você vai encontrar pessoas realmente incomodadas e não querem estar mais ao seu lado, ou simplesmente você vai ser o incômodo delas, sempre. Basta você abrir a boca ou basta você abrir um projeto novo que você quer fazer ou alguma coisa que você quer para sua vida. Eles te esnobam, faz desdém ou simplesmente deixam de falar com você, se afastam. Então é uma coisa natural.
E você como uma pessoa que eu penso que já está assistindo os vídeos daqui, e você como uma pessoa que já está acostumada com esse tipo de assunto, porque se você está aqui, você já está acostumado, a vida consciente, uma vida plena, uma vida que vai fazer a consciência da gente ser sempre maior, ao passo que você está buscando primeiro o espiritual para o material ser adquirido depois, você está buscando um alicerce, você já deve estar acostumado com tudo isso e não pode deixar essas coisas te abalar. Tudo isso que eu tô falando pra você não é uma varinha mágica, não é um desejo do que você vai falar para o seu gênio e vai acontecer da noite para o dia. Não vai acontecer assim. Na verdade, tudo isso é uma coragem explícita no seu próprio projeto, a prioridade máxima que você vai dar no seu projeto, na sua vida, nas suas coisas. Ainda que você tenha marido, crianças, filhos, que você tenha irmãos, pai, mãe, se você vive com eles. Então é a prioridade máxima que você vai dar em prol daquele objetivo, tem que passar por cima de qualquer outra pessoa. Com a bênção do Criador, com a bênção de Deus, com a bênção de uma força maior, seja lá no que você acredita. Uma força maior, Deus, a força superior, o universo. Realmente você tem que colocar a prioridade do que você quer acima de todos. Não acima de uma lei maior, porque isso não existe, mas com a bênção dessa lei maior você vai conseguir. Mas acima pelo menos das pessoas daqui da Terra você tem que colocar, porque é assim que você vai conseguir atingir as coisas que você tem que colapsar e trazer para você. Quando você tem essa coragem de colocar tudo como uma prioridade para você, é quando você vai receber realmente o hate da galera, quando vai aparecer as situações que eu estava citando antes, que é os desafios de sempre ter pessoas ao redor te julgando, te buscando e te fazendo uma vida um pouco difícil. Mas também se você já tem o seu valor emocional, e se você já tem esse caráter emocional para aguentar essas coisas, vai ser bem fácil para você. Realmente pensamos muito em tudo que é doloroso pra gente a nível de subconsciente. Pensamos que não podemos e pensamos que não vamos conseguir. A nossa mente acaba aqui sendo o nosso próprio inimigo, e muitas vezes também pela tradição, pela família, ou pela cultura, ou pelo lugar que você nasceu. Você vai ter que trocar de lugar, você vai ter que sair desse lugar, você vai ter que mudar de paradigma para sair dessas amarras, que são programas que colocaram em você, como eu já falei em outros áudios aqui do canal, que esses programas foram colocados aí em você de uma forma em que você foi influenciado pelo habitat, pela cultura do seu povo, pela ali onde você viveu, dos seus pais e tal, e você foi criando e crendo nessas crenças, e essas crenças foi te limitando ao passo que a vida foi passando. Você foi crescendo com isso na sua cabeça e essas coisas foram ficando como se fossem verdades. E chega um dia que você vê que não. Porque se você quiser transcender e ser, se você quer crescer e ser como pessoas que tiveram sucesso ali no seu bairro, onde você estava, mas você realmente não está conseguindo, então alguma crença limitante está fazendo isso com você. Eu me tiro por mim, e muitas pessoas do meu bairro, que são pessoas que não quero dizer aqui com falsa demagogia nem nada, mas pessoas que realmente nem têm todos os talentos que talvez eu e você tenha. Essas pessoas conseguiram coisas melhores que a gente, porque simplesmente se entregaram tanto ao projeto que elas quiseram, que não teve outra coisa a não ser colapsar o sucesso. Enquanto que a gente que é mais inteligente, uma pessoa que talvez seja mais talentosa, busca vários sentidos da vida, em várias direções, e não escolhe uma só coisa, e acaba que ela não consegue nenhuma e nem outra. Você não focou em um só objetivo. Então, ao não focar em um só objetivo, todas as coisas ficaram no meio do caminho e você não conquistou talvez o sucesso que você esperava. A vida é complicada porque quando você vai pensando nessas coisas do passado, você vai vendo que parece até ser injusto, que muitas pessoas que você julgava que são más, pessoas que talvez são gananciosas, pessoas que roubam de verdade, ou pessoas que passam os outros para trás, pessoas malignas, que de certa forma você fala, essa pessoa não é muito boa de caráter, essa pessoa não é uma pessoa exemplar, e ela está conquistando de modo material um monte de coisa, ela não falta nada para ela, os filhos delas têm tudo, elas podem viajar, elas têm uma casa, elas têm veículos, elas têm tudo, e você não. Entendeu? Então é uma coisa para se pensar por que isso acontece. Porque tudo está baseado numa lei, né? Está escrito também nas escrituras. Está escrito nas escrituras que o sol nasce para todos. O sol, ele nasce para todos, ele vai irradiar em cima de todos, sejam bons ou maus. Então quem plantar lá fora, quem fazer a plantação na estação certa vai colher sim ou sim, porque o sol vai nascer e a chuva vai vir, e isso são coisas imutáveis, isso não muda. Então é isso que é uma lição que Deus... É uma lição que os textos inspirados deixaram para nós, que independente de quem plante, a lei vai estar aí, entendeu? Essa lei da semeadura, a lei da colheita,
a lei de quem planta colhe estará aí, entende? Então, cedo ou mais tarde, tudo que é plantado é colhido. Então eu prefiro colher também coisas boas. Então eu planto coisas boas para colher coisas boas. Mas ao mesmo tempo também, o esforço dessas pessoas que você julga elas más, o esforço para conseguir aquelas coisas delas não tá dentro do bem e do mal. Aquele esforço delas é um esforço genuíno e elas são recompensadas por isso. Ao passo que também, se ela plantar alguma coisa má, com certeza na frente ela vai receber. Assim como também se eu plantar uma coisa boa e você também, você vai receber o bom, entende? Porque é muito mais importante dar do que receber. Essa também é uma outra lei que está escrito que cada vez que você dá as coisas, é como se o celeiro tivesse aberto para você. Então, aquele que abençoa, quanto mais ele abençoa, mais ele será abençoado. Muitas vezes pensamos que é ao contrário. Eu quero ser sempre a pessoa que recebe, eu quero ser aquela pessoa que sempre está recebendo. Mas esse é o problema. Se você é sempre a pessoa que recebe, você sempre será a pessoa que recebe. Você nunca será aquela pessoa que realmente busca ser tão abençoado ao ponto de você abençoar vários. Ao você abençoar vários, você está embaixo de outra lei, que é dando que se recebe. Como se o universo, as leis da atração, o que o Criador colocou aqui como lei, usasse você como um vetor de bênção para muitas pessoas, ao ponto em que você colapsou o sonho de outra pessoa, a meta de outra pessoa. Então o seu sonho vai colapsar mais ainda, porque você está abençoando, né? Muito mais. Entendeu? Então, projetar o que você quer talvez ainda exige mais da sua psique, do seu espiritual, da sua pessoa ser melhor. Projetar o que você quer talvez requer ainda mais disciplina sua para amanhecer o dia e você agradecer o que você tem, se autoconhecer, não reclamar, que chegamos no ponto que sempre estamos falando nos outros áudios e dos outros vídeos, que é como se esses vídeos fossem uma ajuda para você, com uns fios de um tecido que está sendo costurado para depois fazer uma roupa. Porque para você projetar o que você quer, você não pode projetar se você não se autoconhece. Para você projetar o que você quer, você não pode projetar se você está todo o tempo reclamando, queixando-se da sua vida e projetando coisas que é ao contrário do que você quer. Se você quer tudo na sua vida e quer projetar muitas coisas na sua vida, você precisa se autoconhecer, não reclamar e saber realmente o que é a felicidade, o que é metas e vivências, que são assuntos que estão aí nos vídeos atrás do canal, que nada mais é como se cada vídeo fosse um passo, como se cada vídeo fosse um pedaço do todo, um quebra-cabeça depois que montado vira uma peça inteira. Então é muito fácil de falar, mas ao mesmo tempo também é vivendo que se aprende. Então é fácil falar de fora, como eu estou falando aqui no microfone, mas é mais difícil quando você está colocando em prática, porque todos os seus vícios e todos os seus comportamentos viciosos vai fazer com que esses objetivos sejam cada vez mais difíceis de acontecer, e dependendo ainda de onde você está vivendo, o local, o país. Então essas práticas são práticas que vai melhorar o seu ser primeiro, para você receber uma coisa depois. Então, de todas as formas, é um autoconhecimento, é um melhoramento, é uma evolução do seu ser, para quando realmente todas essas coisas aparecer para você, você não ficar colapsado, como acontece com muitas pessoas famosas, que recebem muita fama e dinheiro muito rápido, só que elas ficam depressivas e ficam totalmente perdidas, porque realmente o ser dela está vazio. Porque agora ela se sente como um deus a nível material, mas ela não está sendo como um deus a nível interior. E entenda o deus que eu estou falando. Não é um deus para ser venerado, mas simplesmente de saber quem você é de fato e de verdade. Ser preenchido, não só preenchido com coisas materiais, mas também ser preenchido com coisas espirituais, a ponto que você se sinta cheio e queira ajudar outras pessoas, e que todas essas coisas que você conquistou no caminho não venham te possuir a ponto de ser uma maldição, mas ser uma bênção. Então talvez essa coisa de dar para receber é mais bênção ainda, entendeu? Porque, tira comigo uma dúvida, muitas pessoas ricas, elas fazem enormes doações de dinheiro, elas participam da ONU, elas participam da Unicef, elas querem ser a cara propaganda de uma ajuda para a África, de uma ajuda para as crianças não sei da onde e tal. Simplesmente essas coisas acontecem porque é por uma necessidade interior. Essas pessoas atingem um patamar de vida muito alto, elas podem viajar, podem consumir, podem comer, podem investir o que elas quiserem pelo mundo todo, elas podem ir para todo e qualquer lugar. Enquanto tem pessoas que nasceram no seu lugar, nunca vão sair de lá, não sabem o que é andar de avião, de carro, nunca saíram do seu país. Tem pessoas que almejam ver a neve até hoje, tem gente que não tem coragem de entrar no avião, por exemplo, então nunca vai conhecer a Europa. Então
Tem N pessoas que realmente a vida delas são tão simples e elas são felizes com aquele tipo de vida, mas tem pessoas também que são simples, estão paradas no lugar, mas elas não querem aquele tipo de vida. Entende o que eu tô falando? Enquanto outras atingiram um patamar muito grande para elas, mas algo aconteceu que elas se sentem vazias. Entende? Então, aqui não é simplesmente só de dinheiro e projetar o que você quer, porque quando você coloca o título projetando o que eu quero, tá, thumbnail no YouTube, e você vê esses vídeos, você fala, é isso mesmo que eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser assim, eu quero ser assado, eu quero tudo isso projetado para mim. Mas quando você vê essas coisas por aí, é vazio. Se você atingir tudo isso sem um preenchimento interior, você vai se sentir muito vazio. E pode parecer também, uma besteira o que a gente vai falando aqui, só que na verdade quem já realizou coisas e quem já colapsou coisas para a sua própria vida, mesmo que sem querer, já sabe que isso é verdade. É uma verdade que está aí, está muito nítido para todo mundo, para muitas pessoas que conquistaram mesmo sem querer, porque o nosso subconsciente é forte e talvez os seus desejos dentro da sua cabeça também são fortes. Acabou que você conquistou realmente o que você queria na sua cabeça quando você foi estudar, quando você foi escolher a sua profissão. Então é só você dar uma analisada na sua vida, que coisas que aconteceram no seu caminho foram coisas que fizeram, que nasceram na sua mente, foram coisas que nasceram na sua mente, foram coisas que você primeiro sonhou, que você falou e que você pensava com muita força antes e acabou que você trouxe sem querer. De tanto pensar nessas coisas, elas apareceram na sua vida e elas viraram realidade, que é realmente o desejo anelado com a emoção correta, e o desejo e a emoção correta fazendo tudo, e também a ação, porque se você não age e se você não vai em busca do que você quer por ação, metodicamente, realmente aquilo não vai acontecer. Para poder projetar o que você quer, você precisa realmente pensar naquilo, materializar ele já antes de ele virar a realidade, e buscar os meios e soltar e esquecer. Por exemplo, eu quero ser advogado, mas se você quer ser advogado, como você vai ser advogado se você não juntar o dinheiro para poder fazer a sua faculdade? Como você vai ser advogado se você não se viu em sonhos, em imaginação, em visão, defendendo um monte de clientes, sabe? Como você vai ser advogado se você não se preparou e não está fazendo o plano, ou mudando para a cidade onde tem um curso de advocacia, mudando onde você pode trabalhar e poder pagar a sua faculdade, ainda que isso na sua cabeça seja totalmente impossível, porque o que acontece? A nossa mente é tão poderosa que quando você tenta puxar uma coisa que está impossível para você, a seu ver, a mente começa a bugar. E eu tenho um ditado que eu falo com os meus amigos sempre, que parece que nós temos um diabinho e um anjinho, duas vozes na nossa cabeça. Uma voz joga você para frente e uma te enterra, uma te joga para baixo. Essa outra voz ela fala bem assim, vai, faz acontecer, você vai conseguir, não sei o que. Essa outra voz ela te empurra os passo a passos que você tem que fazer. A outra voz fala, vixe, isso é impossível, não tem como não. Não tem como não, olha o lugar que eu vivo é um buraco. O lugar que eu tô aqui é pequeno demais, minha família não tem dinheiro, entendeu? Então, é isso que eu tô te falando, crenças limitantes, o habitat que você nasceu e todas as coisas que podem ser um obstáculo, e pode ser um desafio, pode ser um muro para o seu sonho, essas coisas têm que ser quebradas. Se você mora num lugar onde não te deixam margem, esse lugar não te deixa margem para crescer, as pessoas desse lugar te diminuem e você não vai crescer naquele lugar, realmente esse lugar não é o seu. Você tem que sair de lá e ir para outro lugar. Até Jesus, na sua própria terra natal, não pôde fazer muitos milagres porque o povo não acreditava nele, porque viu ele crescer lá e viu ele pequeno lá. Para eles lá, ele era nada, entende? Então ele não conseguiu fazer muitos milagres porque as pessoas não colocaram o principal ingrediente da mistura, o principal ingrediente que ele precisava para que as pessoas, para que realizasse o sonho das pessoas, ele não tinha, que era a fé absoluta, a fé cega, a crença cega que aquela coisa vai acontecer. Então em outros lugares ele fez um monte de milagres porque aquelas pessoas tinham fé genuína, já aqueles que viram ele crescer não tinham, porque falavam assim, mas esse daí não é o filho do José e da Maria? A gente viu ele crescer, então tipo assim, esse aqui não é ninguém. Então isso acontece sempre com você, nos lugares que você nasceu, nos lugares em que as pessoas te viram quando era pequeno. Então é normal que o lugar onde você está realmente, e talvez o lugar, olha gente, isso não serve para todos, pode ser também que em alguns lugares as pessoas se sentem bem e já conquistou tudo o que ela tinha que conquistar. Mas se você é uma dessas pessoas, então você já sabe o que você tem que fazer, buscar o seu sonho
buscar colapsar o seu sonho em outro lugar. E isso acontece de monte, porque eu converso com um monte de pessoas e eu mesmo estou fora do meu lugar. E muitas outras pessoas estão e conseguiram fazer suas vidas fora porque realmente dentro do seu lugar sentiam uma energia limitante, sentiam pessoas limitantes, sentia que como se os pés e as mãos estivessem algemados e não conseguiam fazer nada. Então é realmente mais recorrente do que se pensa, que muitas pessoas quando saem dos seus lugares conseguem tudo, família, esposa, filhos, trabalhos, conseguem comprar suas coisas e no seu lugar parecia que tinha uma coisa que não deixava elas progredir e ter sucesso na vida, seja em qualquer lado que a gente está falando, ok? Então estamos chegando aqui nos 20 minutos do nosso programa e queria já definir com vocês 5 passos, né, para que você pode fazer para projetar o que você quer, como foi prometido aqui para vocês e como foi prometido na thumbnail ou no título do vídeo, tá certo? O primeiro passo que você pode tá fazendo para você projetar realmente o que você quer é definir com clareza o que você quer. Você tem que ser tão específico, ao ponto que essas coisas vão ficar cada vez mais fáceis de você alcançar. Você tem que ser específico, muito específico. Defina com clareza o que você quer. Talvez você vai ter que pegar um papel e uma caneta e definir lá o que você quer e escrever e colocar debaixo do seu travesseiro, ou colocar no seu bloco de notas no seu celular, ou colocar num lugar especial no seu computador, numa pasta, né? Uma pasta com um bloquinho de nota lá e definir realmente o que você quer, os passo a passo. E defina mesmo com data, ano e tudo o que você quer. Escreva realmente o que você quer e defina com clareza o que você quer, ok? Segundo passo, você tem que se conhecer a si mesmo. Conheça a si mesmo. Você tem que entender os seus próprios valores, habilidades e limitações. No momento em que você sabe qual é o seu valor moral e qual é a sua habilidade, você vai saber qual é a sua limitação. Porque se você sabe para aquilo que você quer, se você é hábil o suficiente, você já vai saber. E se você tem alguma limitação, você vai buscar tirar essa limitação. Sejam limitações materiais ou limitações, como eu falei, limitações materiais ou limitações de lugar, você vai mudar de lugar, por exemplo. Mas se são limitações de habilidades, pois você vai ter que estudar mais para você poder alcançar o que você está projetando. Isso significa que você está entendendo o passo 2. Conheça a si mesmo. Eu tenho os meus valores, esses são os meus valores. Eu não vou descer os meus valores para seguir esse sonho. Beleza, então você já tem isso definido. Quais são as minhas habilidades? Minha habilidade é tal para conseguir esse sonho. É suficiente? Tá boa? Então se não tá boa, agora eu vou ter que estudar mais. Então eu já defini qual é a minha limitação. E a limitação também pode ser uma limitação espiritual também, uma limitação mais de lugar e tal. E você vai buscar o resultado satisfatório para você saber o melhor para você poder projetar aquilo. Então, primeiro passo, defina com clareza o que você quer. Segundo passo, conheça a si mesmo. Terceiro passo, crie um plano de ação. Transforme todos os seus objetivos em etapas práticas. Já começando na segunda-feira amanhã, hoje eu estou gravando no domingo, dia 13/4. Então, já começando numa segunda-feira, você já vai definir o seu plano de ação. Como você vai definir isso? Com objetivos claros. Então, para mim chegar no passo 2, passo 1. Para mim chegar no passo 3, passo 2. Então, tipo assim, eu não tenho as habilidades para fazer esse sonho acontecer. Vou fazer um curso. Eu não tenho como fazer esse curso, vou achar um trabalho para levantar o dinheiro. Então isso você já está criando um plano de ação. Você já está colapsando o que você quer, porque você já está colocando em prática. Já está pensando nele todo santo dia e você vai conseguir, porque essa coisa vai acontecer lá na frente, porque você já está movendo os fios de luz para isso acontecer. Recapitulando, defina com clareza o que você quer, conheça a si mesmo, crie um plano de ação, era o terceiro. Quarto, mantenha o foco e a consistência. Pequenas ações diárias vai construir grandes resultados. Você não pode desfocar do seu projeto que você está colapsando nem um dia sequer. Então você tem que pensar nele todos os dias. Você tem que fazer coisas pequenas por ele todos os dias. Ainda que nesse momento o trabalho que você está fazendo não está dando dinheiro para você projetar o que você quer. Talvez o trabalho que você está realizando ainda não tenha um dinheiro suficiente para aquele curso, para chegar na habilidade do que você quer. Mas ainda assim você está com uma formiguinha que está de folhinha em folhinha, fazendo e construindo o celeiro, entendeu? Do inverno. Você está como acreditado, de grão em grão a galinha vai encher o papo. Então mantenha o foco e a consistência todo santo dia, em prol do que você está projetando. Se você tem força suficiente, se você quer realmente isso, você vai fazer o que eu estou falando. Esse foi o passo 4. 4. Mantenha o foco e a consistência. E o último passo, e quinto passo, revise e ajuste o plano sempre que necessário. É óbvio que isso vai acontecer com qualquer tipo de coisa que você fazer.
você só vai aprender os erros e os acertos fazendo. Então ao fazer essas coisas você vai saber o que você está errando, o passo a passo, você vai saber, eu errei aqui, ó, isso aqui é melhor assim, ó. Então você vai ajustando conforme for necessário, por causa que você é fazendo que se aprende, né? Como na frase do filme Matrix, Morfeu falava, é muito mais fácil conhecer o caminho antes, mas é melhor percorrê-lo. Então no fundo você percorre e você já sabe o que precisa ser feito. Então a flexibilidade é a chave para o progresso. Quando você tenta fazer uma coisa e no meio da ação você já sabe o que precisa ser reajustado, entendeu? Então, recapitulando, defina com clareza o que você quer. Passo 1, 2, conheça a si mesmo. 3, crie um plano de ação. 4, mantenha o foco e a consistência. 5, quinto, revise e ajuste o plano sempre que necessário. Com esses passos, você está deixando uma mensagem clara e poderosa do que você precisa para realmente fazer o projeto acontecer lá na frente, entendeu? E isso é responsabilidade totalmente sua. É uma responsabilidade totalmente sua e é um projeto que você está colocando todas as suas forças, todo o seu subconsciente, toda a sua ação, toda a sua energia, e lá na frente você vai colher. E o último passo que eu dou para você agora de graça é: esquece. Faça essas coisas e não fique obcecado com o resultado. Se você ficar obcecado com o resultado, você vai ter muita ansiedade, vai ficar ansioso todo santo dia querendo aquele resultado e ele nunca vem. Então você está usando a lei da atração ou a lei do universo ao contrário. Porque ao você ficar todo o tempo revisando se está dando certo, você está duvidando em vez de estar acreditando, ok? Espero que você tenha gostado. Hoje passou um pouquinho. E, como sempre, se inscreva no canal, vai ter muito mais aqui no canal O Pensante, ok? Deixa o sininho marcado, né, para você poder ter aí as notificações sempre aí, para você poder ser avisado. Na tela final vai ter aqui um vídeo legal para você. Um abraço, tamo junto, tchau!